Como é bom nós podermos compartilhar, né, a palavra do Senhor. Nós temos tido aí uma longa jornada, né, compartilhando aí os escritos dos apóstolos, à medida que as cartas foram sendo escritas. Nós estamos olhando, né, no livro de Atos dos Apóstolos, e à medida que os problemas da igreja foram surgindo, os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, foram escrevendo cartas, epístolas, para que as igrejas voltassem para a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos, né, hoje, com a graça do Senhor, vamos continuar olhando, né, 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vimos no capítulo 11 que havia dois problemas que foram tratados. Primeiro, a questão do uso do véu, né? E o segundo problema foi a questão da ceia do Senhor. E agora Paulo vai tratar aqui do propósito dos dons espirituais. Então, capítulo 11 a 14, Paulo está tratando dos problemas que estavam surgindo dentro da igreja de Corinto, na assembleia pública, na assembleia regular, quando todos da igreja, sem exceção, reuniam no mesmo lugar para partir o pão e também para deixar suas ofertas para assistência aos membros em necessidade. A exemplo de Jesus. Jesus, quando ia na sinagoga, ele ia para adorar Deus, como nós devemos fazer, mas ele também ia para ter comunhão com seus irmãos. Sendo judeu, ele tinha laços, né, de amizade com aqueles que serviam e adoravam o Senhor. Mas também Jesus ouvia a leitura da lei, e quando dava-lhe a oportunidade de falar, Jesus então falava, ensinava isso na sinagoga, né? E se houvesse algum necessitado, alguma pessoa com alguma necessidade especial, Jesus sempre cuidou daquelas pessoas. E esse é o modelo, né, da igreja que nós desejamos de todo o nosso coração que exista na nossa comunidade. Nós queremos ser uma igreja onde as pessoas vão para realmente adorar a Deus. Então, a forma de adoração, as orações, o louvor, a participação da ceia, da coleta, a mensagem sendo lida, a palavra de Deus sendo exposta, né, de uma forma expositiva, para que os irmãos entendam a palavra do Senhor. E se há, né, algum irmão, alguma irmã, alguma família em alguma dificuldade, em alguma necessidade, juntos ali podemos atender e assistir e suprir a necessidade daquelas pessoas, seguindo o exemplo de nosso Senhor, quando ele ia à casa de oração para adorar o seu Pai, para ajudar o seu próximo, para ter comunhão com seus irmãos, para servir, né, através da leitura e da exposição das Escrituras, para que as pessoas entendessem e compreendessem qual é a vontade de Deus. Esse é o objetivo das igrejas de Cristo, né? A forma de adoração não sou eu que determino, não é a igreja que determina, mas as Escrituras, né? Aquilo que você vê no Novo Testamento, porque a igreja é uma instituição do Novo Testamento, então você vai ver nas nossas igrejas. Então, falando sobre os dons espirituais, né, mostrando o problema que estava acontecendo, nós já vimos no início da igreja, em Atos capítulo 5, um casal falsificando o dom do Espírito Santo, o dom da generosidade. O Espírito Santo produziu esse dom da benevolência e os irmãos
se doavam, e não só se doavam, mas também doavam seus bens, suas propriedades. À medida que alguém tinha necessidade, os apóstolos iam distribuindo diariamente ali aqueles proventos, né, para que houvesse equilíbrio dentro da igreja, igualdade dentro da igreja. E esse é o nosso objetivo como discípulos de Cristo, que haja igualdade, haja equilíbrio nas nossas comunidades cristãs. Então, aqui no capítulo 12, Paulo vai mostrar como que alguns da igreja estavam falsificando o dom do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito séria. E outros estavam desprezando, né, os dons que estavam recebendo do Espírito Santo, e outros estavam se exaltando, né, se achando melhores do que os outros. 3 erros gravíssimos, né? Porque o fato de eu ter um dom espiritual não significa que eu sou espiritual. Não significa. A igreja de Corinto, se você tem acompanhado as lições, você viu desde o capítulo 1 que a igreja era carnal. Havia divisão, havia culto à personalidade, né? Uns diziam ser de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo. E havia divisão entre os irmãos, né? E Paulo chama a igreja à unidade. E só tem um jeito de termos unidade: não ultrapassarmos o que está escrito. Se você ultrapassa o que está escrito nas Escrituras, você vai criar um partido seu, um movimento seu, e com certeza será rejeitado. Se ultrapassa o que está escrito, vai acontecer a mesma coisa. Então, para que haja unidade entre eu e você, entre a igreja de Deus, nós não podemos ultrapassar o que está escrito. Aí vamos ter o mesmo propósito, a mesma mente, o mesmo coração com respeito às coisas do Senhor, com respeito ao reino de Deus. Então, a igreja de Corinto, apesar de ter todos os dons espirituais, era carnal, né? Havia litígio entre os irmãos da congregação, havia imoralidade, havia disputas, ciúmes, invejas, mas eles tinham todos os dons espirituais. Então, ter dons espirituais não significa ser espiritual. No exercício dos dons, da forma que Deus quer, vai levar a igreja à maturidade, vai levar a igreja à perfeição, vai levar a igreja a um estilo de vida que realmente glorifica o Senhor. E a gente precisa entender muito isso, porque hoje em dia também as pessoas estão falsificando os dons do Espírito Santo, as pessoas estão se colocando melhores do que outras dentro das igrejas, e alguns se acham indignos por não ter o dom A, o dom B, o dom C. Aqui não estou mencionando ainda os dons, alguns dons, né? Porque o Espírito é soberano, ilimitado. Aqui tem uma lista de alguns dons, né, que foi concedida à igreja, mas existem outras listas com outros dons que também foram concedidas às igrejas. Então vamos ver então em 1 Coríntios, capítulo 12, o que o apóstolo Paulo nos ensina. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou sem conhecimento, sem saber. Sabeis que outrora, então Paulo chama eles a uma reflexão do estilo de vida que eles tinham no passado, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos. Ou seja, eles assumiram uma forma de êxtase, de transe, que é muito comum a gente ver hoje nos movimentos pentecostais, neopentecostais, onde as pessoas perdem o controle, né? Inclusive Paulo fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, que nós devemos adorar a Deus com o nosso espírito, mas também com a nossa mente,
devemos estar conscientes na adoração, devemos falar coisas conscientes, né? Legíveis, para que as pessoas possam entender e possam dizer o amém. Mas Paulo está dizendo, olha, quando vocês eram pagãos, vocês se deixavam conduzir pelo êxtase, pelo transe, e qualquer coisa repetitiva, qualquer ambiente sem iluminação, sem ventilação, qualquer ambiente onde existe voz de comando, voz eu vou evitar o termo autoridade, porque toda autoridade pertence a Jesus Cristo e a ninguém mais, né? Todo poder, autoridade, domínio, seja do presente século, do vindouro, no mundo espiritual, estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Mas em ambientes onde tudo é preparado, né? Aquela música que mexe com as emoções das pessoas, aquela falta de luminosidade, aquela falta de ar, né? Aquele ambiente sugestionável leva as pessoas a entrar em êxtase, em transe, em estado de sono, em estado de hipnose. E isso era uma prática pagã que a igreja de Corinto estava trazendo, que os membros da igreja de Corinto estavam trazendo para dentro da igreja, e que hoje no mundo religioso as pessoas estão trazendo para dentro das suas igrejas, infelizmente, atribuindo ao Espírito Santo, quanto na verdade é coisa humana, inteiramente humana, que leva as pessoas, em alguns casos, até a loucura, porque as pessoas perdem o controle emocional das suas próprias vidas, né? A Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, que nós devemos dominar o nosso livre-arbítrio. Nós somos senhores do nosso livre-arbítrio. E não sou eu que estou falando isso. É o apóstolo Paulo, na sua carta aos irmãos na cidade de Corinto, ele vai falar mais sobre isso daqui para frente. Então, a igreja que vieram do mundo pagão, do mundo do culto místico, misterioso, o misticismo estava em voga naquela época, como está em voga nos dias de hoje, e eles eram guiados, conduzidos, está vendo? Eles não tinham domínio sobre si, nem sobre a situação. Eles eram totalmente hipnotizados, conduzidos, enfeitiçados, guiados, né? Eu estou usando a palavra enfeitiçado no sentido de perder o controle, de estar sendo conduzido ou levado, porque perdeu as suas faculdades mentais, perdeu a razão. É nesse sentido que eu estou usando esta palavra. Então, ele diz, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Então, tinha membros lá na igreja de Corinto que diziam estar falando em línguas estranhas e que estavam amaldiçoando Jesus. E Paulo está dizendo, olha, Paulo era um homem poliglota, ele falava vários idiomas, além das línguas comuns da época, como o hebraico, o grego, o latim, né? O aramaico, ele falava língua licaônica, a gente nem tem notícia dessa linguagem, ele discursou lá, né, para os licaônicos, né? Então, ele falava mais idiomas do que qualquer membro da igreja daquela época. E ele percebeu que tinha alguém lá usando uma linguagem que estava amaldiçoando Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, vocês que estão amaldiçoando Jesus não podem estar falando pelo Espírito Santo. Não pode. Porque ninguém que tem o Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, né? E ele está falando que é o Espírito que nos convence que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é o Espírito que nos
conscientiza da seriedade do pecado da nossa vida, para que nós sejamos levados ao arrependimento por Deus. É o Espírito que estabelece o juízo, né? E a justiça de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, o Espírito Santo jamais amaldiçoaria o Senhor de toda a terra, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Mestre, o Filho de Deus. E havia pessoas lá falsificando o dom de línguas e amaldiçoando Jesus, né? Infelizmente, hoje esse dom tem sido falsificado aí no meio religioso. Aí Paulo então vai mostrar a diversidade dos dons espirituais. Não é apenas um dom, né, que é importante, todos os dons, né, são importantes. E Paulo diz, olha, os dons são diversos. Não é apenas um que é importante. Não é apenas um que diz que você tem o Espírito Santo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Então, além dos dons, né, há uma variedade de trabalhos, de serviços que devem ser feitos. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então há uma variedade de dons, há uma pluralidade de serviços e há uma diversidade de realizações. Mas o Espírito Santo é um, o Cristo é um, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um. Ou seja, é Ele que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, qual é o propósito dos dons espirituais, dos dons de Deus, né? Dos dons do Espírito? Qual é o propósito dos serviços realizados em nome de Cristo? Qual é o propósito das realizações de Deus? Tem um propósito, o fim é proveitoso, né? E nós vamos ver que esse fim não é promover o possuidor do dom, não é exaltar a pessoa, é exaltar a Deus e levar a comunidade cristã à perfeição, à maturidade, levar a comunidade cristã a adorar a Deus conforme Ele deseja, não conforme o público deseja, né? Hoje aí, você olha aí no mundo religioso, as pessoas estão fazendo o que elas desejam, o que elas gostam, e não aquilo que o Senhor realmente determinou nas Sagradas Escrituras. Então, porque a um é dada, mediante o Espírito, olha interessante, ele começa dizendo a palavra da sabedoria. Então, ele está dizendo, olha, a um é dado pelo Espírito Santo a palavra da sabedoria. E o que é ser sábio? É ser amigável, é ser tratável, é ser uma pessoa cheia de bons frutos, é ser uma pessoa pura, é ser uma pessoa honesta, direita, é ser uma pessoa que pratica boas obras, que reconhece que todo dom perfeito vem de Deus, né? Toda dádiva vem do alto, né? Tiago fala da sabedoria que vem do alto. Ela é tratável, ela é pura, ela é plena de misericórdia. Então, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, ele está mostrando para a gente, né, ao contrário de muitos movimentos atuais, o que realmente importa, né, na vida do discípulo de Jesus Cristo. A sabedoria, ser puro, ser tratável, amigável, fazer boas obras, glorificar a Deus com a sua vida,
na sua casa, na sua família, dentro da comunidade cristã, ser pacífico, né? Ser manso. E a outra é dado pelo mesmo Espírito o conhecimento. Agora, quando Paulo fala do conhecimento, ele não está falando do conhecimento teórico, ele está falando do conhecimento prático, né? Inclusive ele usa a palavra na língua grega diferente. Os que se exaltava por ter conhecimento, né? Ou buscava a justificação pelo conhecimento, mais tarde conhecido como os gnósticos, a palavra é gnose, é um conhecimento teórico, obtido de forma misteriosa, se badala, né, o conhecimento hoje em dia também, infelizmente. Mas o conhecimento que Paulo está dizendo, ele usa a palavra epignose, que é o conhecimento que relaciona com Deus, em primeiro lugar, e com o seu próximo. É um conhecimento prático. Não adianta saber que eu devo orar pelos meus inimigos se eu não oro. O que adianta eu saber? Não adianta nada. Não adianta eu saber que eu não devo ultrapassar o que está escrito e ultrapasso. Não adianta nada. Então, o conhecimento que Paulo está falando é o conhecimento prático. É a fé que atua pelo amor. Não é uma fé morta, sem obras, né? É uma fé viva, operante, que opera pelo amor. Então, Paulo está dizendo, a um é dada a sabedoria, a outro é dado o conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, né? Então, tem irmãos que têm o dom da fé. Nem todos têm esse dom. Todos têm fé. Todos têm conhecimento. Todos têm sabedoria. Mas tem uns que têm um dom especial, né? Da fé. Mas quem que dá? O Espírito Santo. E o outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Jesus, no seu ministério, né, curava as pessoas, deu poder e autoridade aos apóstolos para curar as pessoas. E as curas das Escrituras, quando você olha para as Escrituras, não tem que fazer campanha para ser curado, não tem que fazer reuniões após reuniões para ser curado. Os apóstolos iam, estendiam suas mãos e as pessoas eram curadas. Era o dom de cura, né? Se houvesse um enfermo, os apóstolos iam, alguns da igreja que eram batizados em Cristo, que receberam também o dom da cura pelas mãos dos apóstolos, impunham suas mãos e as pessoas eram curadas imediatamente. Hoje em dia você não vê isso acontecer. As pessoas estão falsificando também o dom de cura nas igrejas. E isso é perigoso. Perigoso porque nessa prática, muitos estão exercendo ilegalmente a medicina, que é crime no nosso país. Outros estão sendo enganados porque a sua doença, muitas das vezes, é de origem imaginária, ou psicossomática, ou funcional. O que vem ser essas doenças? As doenças imaginárias, a pessoa imagina, e assim como ele imagina na sua alma, ele é. Então, o problema é emocional. As doenças psicossomáticas, a mente está doente, aí o corpo adoece. E o que são as doenças funcionais? Você está bem clinicamente, mas você toma um susto, você sofre um trauma, né? E aí você, por exemplo, perde a visão, só como exemplo. Ou você paralisa, você não consegue caminhar. Isso que faz o berço aí do curandeirismo no Brasil, porque essas doenças podem ser curadas pela sugestão. Isso que faz o berço aí do curandeirismo no Brasil, inclusive dentro das igrejas evangélicas, né? Você vê curas no movimento evangélico, você vê curas no movimento católico, você vê curas no movimento espírita, você vê curas em ambientes que não tem nada a ver com Deus, né?
Vale do Amanhecer lá em Brasília, você vê cura em vários lugares. A minha pergunta é, o senhor doutor Jesus Cristo está assinando todas essas curas? Eu creio que não. Eu creio que não. Né? Porque essas doenças, mediante a sugestão, elas são curáveis. Agora, as doenças orgânicas, né? Como Jesus curava, cego de nascença, né? Aleijados, mortos de 4 dias, né? Você não vê isso acontecendo. Né? Se você tem o dom de cura, eu quero te desafiar. Eu quero que você vá comigo no Hospital do Câncer aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e nós vamos chamar as redes de televisão. Você vai impor as mãos sobre aquelas crianças que têm câncer, porque é uma doença orgânica, não psicossomático, imaginário ou funcional, é uma doença orgânica. Eu quero ver você curar, né? E aí, se você tem esse dom, você vai curar essas pessoas. Aí nós vamos fazer uma matéria na televisão chamando as pessoas ao arrependimento, ao batismo, a Jesus Cristo. Topa? Eu te desafio. Por que as curas só se dão em ambientes religiosos? Né? Porque elas são de origem aí psicológicas, emocionais, emotivas, né? Inclusive Jesus falou que a loucura está dentro de nós e os ambientes são preparados para que haja essas curas, né? Mas o problema é quando a pessoa está com uma doença orgânica e vão nesses ambientes ou nesses lugares, nesses curandeiros, e aí a pessoa passa ali por um processo, né, de sugestão, de um ritual religioso, e aí eles alegam, né, que está sendo feito mal para você, reforçando o mal na sua vida, é o que eles fazem. Depois eles alegam autoridade sobre aquela enfermidade e depois te convidam a participar de um ritual, né? 7 semanas de oração, sei lá, qualquer ritual religioso, né? E aí a pessoa tem uma melhora, porque ela passa a acreditar que ela está curada. Só que a doença continua evoluindo e a pessoa morre, né? E aí, o que eles dizem? Eles dizem, não, a pessoa não teve fé. É claro, ela não está aqui para defender, né? Então, temos que tomar cuidado, muito cuidado, porque o dom de cura na Bíblia, os apóstolos impunham as mãos sobre os enfermos e eles ficavam curados. Jesus impunha as mãos às pessoas, ou ordenava, e as pessoas ficavam curadas. Imediatamente, instantaneamente. Hoje você não vê isso acontecer, né? E as curas que Jesus realizou foram curas de doenças orgânicas, reais. Pessoas cegas de nascença, paralíticas, mortos de 4 dias, já cheirando mal, né? E aí as pessoas acabam sendo iludidas, né? Os médicos são desautorizados por muitos desses movimentos, as pessoas acabam parando o tratamento e acabam morrendo. Então, não se deixe enganar, né? Você pode investigar as escrituras e você vai ver que as curas na Bíblia era instantânea. Hoje em dia, Deus cura através da oração da igreja, a igreja ora, pede a Deus, mas as coisas não estão acontecendo instantaneamente. E muitas vezes as pessoas vão ao médico, tomam as medicações, passa por uma cirurgia, passa por um tratamento intensivo e a igreja rega todo esse tratamento com oração. E aí Deus, na sua bondade, ouve a oração da igreja, porque a oração do justo tem muito poder, muita eficácia. E aí Deus restaura a saúde da pessoa. Mas não era assim na Bíblia. Na Bíblia,
os irmãos que tinham esse dom iam nas pessoas enfermas e as curava instantaneamente. Como Pedro foi na casa de Dorcas, né, que tinha falecido, chegando lá ele a ressuscitou, né? Como Paulo, que lá em Atos, que nós já vimos, né? Eu acho que ainda nós não chegamos nesse ponto, mas lá em Atos ele está pregando para os irmãos, né? E o moço cai lá do, da janela, morre, e Paulo ressuscita. Era algo instantâneo, não era essa coisa que se vê aí no mundo religioso atual. Aí ele diz, é a outra operação de milagres, né? Milagre é uma intervenção direta de Deus. Você vê os milagres que Jesus operou, os milagres que os apóstolos operaram, né? Os milagres que os profetas, né, operaram nas Escrituras. E a outra, profecia. Então, nós vamos ver que a profecia tem um propósito, né, de edificar, consolar e exortar os irmãos. A palavra exortar é dar coragem. Isso lá no capítulo 14, a gente vai ver entre a distinção do profeta e do dom da profecia, né? Deus falou que com a vinda do Espírito Santo, ele concederia o poder para que os jovens, os velhos, os homens, as mulheres pudessem profetizar, ou seja, pudessem anunciar a palavra de Deus de forma clara para que as outras pessoas pudessem entender e compreender a grandeza de Deus, né? E converter ao Senhor. Há outro discernimento de espírito, né? Há outra variedade de línguas, tá vendo? Não era apenas balbuciar palavras que não tem sentido algum, não tem significado algum debaixo desse céu, mas era uma variedade de línguas, e a gente vai ver que o propósito das línguas também nas Escrituras era como um sinal, né, para os incrédulos. Quando Pedro, os outros apóstolos estavam falando em outros idiomas, lá em Atos capítulo 2, uma multidão de pessoas se aproxima e Pedro toma a palavra, expõe a profecia de Joel, porque eles estavam sendo acusados de estarem bêbados, e aí eles ouvem, entendem a palavra do Senhor, e 3.000 pessoas são batizadas em Cristo naquele mesmo dia, recebendo o dom do Espírito Santo, ou seja, recebendo o cumprimento da promessa de Joel, que era tanto para os apóstolos como para os 120 que estavam agregados ali, mas agora os batizados em Cristo também receberam o cumprimento da profecia de Joel, receberam o dom do Espírito Santo, né? E o perdão dos seus pecados. E a comunidade cristã tinha um só coração, uma só alma, ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, era comum. Os apóstolos faziam grandes sinais, maravilhas, milagres, e aqueles que possuíam terras, fazendas, vendiam, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, e esses distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. Foi aí que aquele casal, lá em Atos 5, falsifica o dom do Espírito Santo, o dom da contribuição, da generosidade, e são mortos. Estão mortos. Hoje tem muita gente aí falsificando os dons do Espírito Santo, vão morrer. Isso você pode ter certeza. De Deus ninguém zomba, ninguém blasfema contra o Espírito Santo, que venha ter perdão nessa vida ou na vida vindoura. Então, temos que tomar cuidado, muito cuidado. É um assunto muito sério, quando se fala aí dos dons do Espírito Santo, quando se fala do Espírito Santo. E aí disse, e a outra capacidade de traduzi-las, ou seja, uns têm, esse dom é dependente, né? Porque um falava numa língua estrangeira e outro tinha que traduzir, tinha que não é interpretar, porque não é dar sentido o que está sendo dito, é traduzir. A palavra aqui é de menu, que é tradução, né? A outro
tradução. Mas há um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, se você tem o dom da sabedoria, você deve usá-la para a edificação do corpo de Cristo. Se você tem o dom do conhecimento, então você tem que usá-lo para a edificação do corpo de Cristo. Se você tem o dom da fé, você deve usá-la para a edificação do corpo de Cristo. E assim é o caso de todos os outros dons. Você deve usar não para se promover, nem para se engrandecer diante dos outros, mas você deve usá-lo para glorificar o nosso Deus e abençoar o povo do Senhor. Aí no versículo 12, Paulo vai usar o corpo humano para mostrar a importância dos membros, né, e dos dons. E ele vai mostrar isso porque alguns da igreja estavam dizendo, eu não tenho dom, suponhamos, né, eu não tenho dom do conhecimento, então eu não sou do corpo. Outros vão dizer, eu não tenho dom disso, então eu não sou. Paulo fala, não, para com isso. Os dons são diversos, os serviços são diversos, as realizações que tem a ver com milagre, que é uma ação divina, são diversas. Mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo, é um só, né? E aí, então ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos imersos, batizados em um corpo. Nós fomos colocados dentro do corpo de Cristo. Nós fomos colocados dentro do perdão de Deus. Por isso que já não há mais condenação para nós, porque fomos lançados para dentro do corpo de Cristo. Nós fomos lançados para dentro do perdão de Deus, pelo Espírito Santo. É o Espírito que nos acrescenta a igreja de Deus. É o Espírito que nos dá, né, o selo da nossa redenção. Ele nos batiza, ele que nos imerge no corpo do Senhor. E ele está dizendo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então, todos recebem o Espírito Santo, sem distinção. Todos quem? Todos os que obedecem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos que morrem para si mesmo, todos que são batizados em Cristo, todos que bebem da mesma água espiritual que é Cristo, que comem do manjar espiritual que é Cristo, todos que são batizados em Cristo, de Cristo são revestidos e recebem o Espírito Santo. Todos, sem exceção. Sem exceção. Todos. E aí, por isso que ele falou, quer judeus, quer escravo, quer livre, quer grego. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. De novo ele repete, todos nós que fomos batizados em Cristo, de Cristo nos revestimos, de Cristo nós bebemos, de Cristo nós nos alimentamos, e do mesmo Espírito nós bebemos. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Ou seja, alguns membros do corpo de Cristo, ignorando o ensinamento do apóstolo Paulo, que todos foram imersos no corpo pelo Espírito, que todos foi dado beber do mesmo Espírito, está dizendo, eu não sou do corpo, porque eu não sou olho. Eu não sou do corpo, porque eu não sou isso, eu não sou aquilo. Paulo está dizendo, olha, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um
cada um deles no corpo como lhe aprove. E olha que tem membros do nosso corpo que nós não o vemos e que sem eles nós morremos. Por exemplo, você não vê o pulmão, remove o pulmão do seu corpo, você morre. Você não vê o coração, remove o coração do seu corpo, você morre. O estômago, você não vê o estômago, mas deixa ele paralisar e não cumprir a sua função, você morre. Sua mão, né? Você pode sofrer um acidente, perder sua mão, tem que se adaptar a viver sem a mão, né? Mas te faz falta. Todo o corpo, todos os membros do corpo são importantes e cada um tem a sua função. O que Paulo está dizendo é que todos os membros do corpo de Cristo, da Igreja de Deus, são importantes, são necessários. E uma coisa que nós vamos notar aqui, que todos os membros falam. O pé está dizendo, não sou. O olho está dizendo, não sou. Então todos os membros falam. É uma virtude, porque no nosso corpo todos os membros falam. Se você tropeça e arranca a unha do seu dedinho mínimo do pé, todo o corpo sente. Todo membro fala. Então, e isso para mostrar que todos têm a responsabilidade de falar do Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura debaixo desse céu. Todos têm. Mas tem uns que têm o dom da profecia, outros têm o dom do conhecimento, da sabedoria, né? No sentido de profecia, no sentido de edificar seu irmão, de consolar seu irmão, de exortar seu irmão. Que seria o dom, não o ofício. O ofício de profeta cessou, né? Como de apóstolo. Nós não temos apóstolos hoje em dia. Tem gente se intitulando apóstolos aí, mas não são. Para ser apóstolo de Cristo, tinha que ter acompanhado ele desde o batismo de João até o dia que ele foi elevado às alturas. E não existe ninguém com essas credenciais hoje em dia. Mas tem muita gente aí, né? São falsos apóstolos, se passa por apóstolo de Cristo e fazem comércio de vós. Então você tem que tomar cuidado aí com esses falsos apóstolos dos dias de hoje. Toma cuidado, são falsos apóstolos, não são apóstolos de Cristo. E aí então, Paulo continua na sua argumentação, ele começa a dizer, olha, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus, na sua sabedoria, dispôs os membros, colocando cada um deles como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não existiria. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Só existe um corpo de Cristo, uma igreja de Deus, sendo Cristo cabeça. Existem muitas instituições religiosas, partidos religiosos hoje em dia, como havia muitos partidos religiosos nos dias de Jesus Cristo. Mas a única religião autorizada por Deus nos dias de Jesus Cristo era o judaísmo bíblico, não os partidos dos judeus, como os fariseus, como os essênios, como os escribas. Havia os verdadeiros israelitas. Jesus falou a Natanael, eis aí um verdadeiro israelita. Esse homem aí, ele realmente segue Moisés, a lei, de acordo com a vontade soberana de Deus. Apesar que havia muitos partidos religiosos. Hoje em dia existem centenas, milhares de partidos religiosos, cada um dizendo ser de Deus. Mas só Deus sabe quem são os verdadeiros discípulos, os verdadeiros cristãos, as verdadeiras igrejas dele. Só Deus sabe. E eu espero que nós estejamos sendo a igreja de Deus e não um partido
religioso, não uma instituição religiosa, mas o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Representantes, embaixadores de Cristo, como se Deus, por nosso intermédio, estivesse exortando o mundo a voltar para as Escrituras, para a palavra de Deus. Então você já está vendo que há muita falsificação por aí dos dons espirituais. E eu desafio qualquer um que diz que tem o dom de cura e comigo nos hospitais e ordenar que as pessoas levantem dos seus leitos e mesmo que elas levantem, ainda eu vou questionar a fé daquelas pessoas, o ensinamento daquelas pessoas, porque o Senhor Deus nos disse, em Deuteronômio capítulo 13, que Ele nos prova, que Ele enviaria um profeta, que diria algo, isso ia acontecer, só que depois esse profeta chamaria a gente a seguir uma doutrina, um Deus que não é o Senhor, porque o Senhor quer saber se nós o amamos de todo o nosso coração e se nós somos fiéis à sua palavra. Então, ainda que alguém ressuscite um morto diante das minhas vistas, eu vou pedir, senta aí. Agora deixa eu saber o que você ensina sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a palavra, sobre Deus, sobre a vontade de Deus para a vida do homem, da família. E aí, se tudo que você ensinar bater de acordo com as Escrituras, realmente você é um homem de Deus. O fato de você fazer um milagre diante dos meus olhos não significa que você é um homem de Deus. Mas ainda eu te desafio a fazer. Então, por quê? Porque a palavra de Deus é clara. Eu não quero que ninguém fique enganado. Eu tenho a responsabilidade de expor as Escrituras e não a minha opinião ou a minha vontade, né? Então, Paulo, ele continua, né? Não podem os olhos, tá vendo? Agora ele vai inverter, né? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem da cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Então, você está vendo que todos os membros falam? É uma virtude, né, dos membros do corpo de Cristo, todos falam. Então, todos podem falar sobre Jesus, aqueles que esperam a volta do Filho de Deus e aguardam ansiosos pela vinda de Cristo. Todos podem dizer como devemos viver, aguardando, esperando e apressando a vinda do Filho de Deus. Todos podem falar, todos podem ensinar, todos podem compartilhar, porque todos os membros falam. Agora, nem todos são pregadores, ou nem todos têm o dom, né, da pregação, do ensino, mas falar todos podem. Alguns têm dons dado pelo Espírito para uma função específica, né? Então ele disse, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperam os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, o dom que eu tenho é para o seu bem, o dom que você tem é para o meu bem, cooperamos uns com os outros para a edificação do corpo de Cristo, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, né? Nós sabemos que foram os 12, Judas cai, Matias
é levantado, confirmado pelo Espírito Santo. Mais tarde, Paulo é comissionado diretamente por Jesus Cristo, e aí somente esses são apóstolos de Cristo. Agora, as igrejas tinham seus apóstolos, elas enviavam pessoas para o campo missionário. Então, apóstolos das igrejas, mas de Cristo são só esses 13, contando Paulo, nascido, como ele mesmo disse, fora do tempo. E Deus só tem um, Jesus, enviado de Deus foi Jesus. Agora, as igrejas enviavam, daí a palavra missionário, né? Enviavam. Por isso que Barnabé foi chamado de apóstolo junto com o apóstolo Paulo. Barnabé foi enviado da igreja de Antioquia, mas Paulo foi enviado de Cristo, diretamente de Cristo. É diferente. Uma coisa é ser enviado de Cristo, outra coisa é ser enviado da igreja. Então, apóstolos, Deus estabeleceu, e aqui ele está falando dos 13, aqui do corpo apostólico de Jesus Cristo. E em segundo lugar, profetas, aqueles que anunciariam a palavra de Deus, aqueles que já tinham anunciado, né, os profetas anteriores de Cristo, antes de Cristo, e os profetas depois de Cristo, como Ágapo, que profetizou uma grande fome na Judéia, que moveu a igreja, tá vendo? O profeta falou da fome, e moveu a igreja no mundo todo, liderada ali pelo apóstolo Paulo, a colher donativos, ofertas para suprir a fome dos irmãos da Judéia. Tá vendo? Os dons cooperando para o bem da igreja e não para a promoção dos que tinham os dons. Em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, né? Depois dons de curar, socorro, né? Ninguém gosta desse dom de socorro, porque ele acontece na parte da tarde, no domingo, depois que você acabou de almoçar. Ele atua. É aquele irmão que te liga no desespero, necessitado da sua ajuda, e você acabou de almoçar, está em família, pretende tirar uma soneca, dormir, aí o telefone toca. Ninguém gosta desse dom, mas é um dom de Deus. Como de apóstolo, como de profeta, como de mestre, dom de socorrer. Mas ele fala também governos, né? E aí eu creio que ele está referindo ao corpo de pastores, de presbíteros, tá? Que devem pastorear a igreja de Deus, deixa eu me corrigir. Presbíteros, anciãos que devem pastorear a igreja de Deus, a variedade de línguas. Aí ele faz aquelas perguntas só para mostrar para as pessoas que nem todos são apóstolos ou profetas e assim por diante. Porventura são todos apóstolos? Não. Né? São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Hoje parece que os crentes querem só falar em língua, né? Todos eles querem. Mas Paulo está dizendo que nem todos, no tempo dele, não falavam. Né? Interpretam na toda, ou traduzem? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, se você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, que quer a edificação do corpo de Cristo, você vai zelar com zelo de Deus pelo dom que a você foi concedido. E você vai usar esse dom não para se promover, mas para edificar o corpo de Cristo, cooperar com os outros irmãos e irmãs para o crescimento do reino de Deus. Que Deus te abençoe com a lição de hoje.